Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer aqui um vídeo para falar sobre mediunidade, espiritualidade, né, reencarnação, falar sobre essas coisas com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina Medeiros, eu sou médium ostensiva, então eu vejo, eu ouço, eu falo, eu escuto, eu psicografo e trabalho com os espíritos desde muito nova. Desde criança, na verdade, né? Porque as manifestações mediúnicas, elas não têm hora certa para acontecer. E a gente que é médium precisa aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Precisa aprender, né, a conviver com isso. E eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que tem dificuldade em lidar com a sua própria mediunidade, né? Tem gente que acha que isso é um dom e na verdade não é. Então, eu achei que seria interessante trazer para vocês alguns aspectos a respeito do que eu tenho de vivência sobre isso, até para esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que as pessoas geralmente me perguntam. Uma das primeiras coisas que todo mundo me pergunta é assim: Sabrina, mas tu fica vendo espírito o tempo todo? Como é que é isso? Bom, sim, durante um determinado período da minha vida eu via e ouvia e interagia com eles, né, frequentemente, né, porque é que nem eu sempre falo, o telefone toca de lá para cá, mas isso é uma outra coisa que nós já vamos conversar. Não é eu quem escolho ver e o que eu vou ver, mas sim eles, né, que se apresentam e muitas vezes quando eles ficam por aqui, eles estão aqui porque eles têm situações ainda que eles acreditam que não resolveram. Mas a verdade é que quando a gente desencarna, a gente tá mais do que preparado e pronto para isso, né? Só que pelo apego que nós temos à matéria, pela questão, né, de sermos pessoas ainda muito conectadas, né, a esse plano, a gente acaba ficando por aqui, né? Por uma questão emocional, de sentimento, porque não, os sentimentos não morrem com a gente, né? A ligação que a gente tem com as pessoas que estão aqui não termina na morte, né? O amor, como eu digo, é uma das forças mais poderosas do mundo, porque ele não tem tempo, ele não tem dimensão, ele não tem distância que possa acabar, entendem? Ele é uma coisa realmente eterna. E quando a gente desencarna e vai para o outro plano, isso continua. Né? A gente continua amando os nossos pais, a gente continua amando os nossos filhos, a gente continua amando aquela pessoa que acompanhou a gente durante a vida. Então, a dificuldade que os espíritos têm, né, quando desencarnam, e eu acredito que essa seja talvez a maior, é justamente se desapegar, se desprender, né, das pessoas que estão aqui. Principalmente quando existem situações onde o espírito, a pessoa que desencarnou, acredita que aqueles que estão aqui não vão conseguir ter uma continuidade de vida, não vão conseguir se virar sozinho, não vão conseguir, né, lidar com a vida em si de forma sem a presença deles. Só que às vezes essas situações acontecem justamente para que essas pessoas que estão muito ligadas umas às outras possam efetivamente começar a viver a sua própria vida, né? Possam efetivamente continuar, né, a partir daquilo que precisam aprender, precisam passar. E as pessoas quando desencarnam, elas não têm esse entendimento, essa clareza. Então, muitas vezes elas permanecem aqui, ficam, né, obsediando as pessoas da família. E para isso é necessário que a gente que é da família que ficou faça muita oração, muita prece, né? Peça muito para que os outros espíritos mais evoluídos lá do outro lado possam auxiliá-la na sua transição, porque na realidade a vida não termina, ela continua. E a morte
é, em realidade, um processo de libertação. Então, muitas vezes as pessoas dizem: ah, porque a fulana ficou doente todo esse tempo e agora não conseguiu sobreviver. Gente, ela estava doente todo esse tempo e ela se libertou. Deus foi misericordioso. Não é um castigo, é uma libertação. Mas isso são outras coisas que depois eu vou fazer outros vídeos para falar para vocês. Hoje eu vim mais para falar a respeito dessa questão da comunicação. Os espíritos se comunicam sim conosco. Após o desencarne, é muito comum que eles levem um período para entender o que está acontecendo, né? E em virtude disso é que eles acabam fazendo essas comunicações. Também existe a comunicação que a gente recebe a psicografia no centro espírita. Isso só acontece quando é permitido pelo plano superior espiritual, né, que haja essa comunicação. Porque o espírito tem que estar preparado e fora de um sofrimento para poder se direcionar à família e poder então relatar, né, o que está havendo. Quando o espírito está ainda na revolta, na dor, no sofrimento, muito dificilmente ele vai vir a se comunicar num centro espírita, tá, gente? Ou psicografar alguma coisa. Isso é bem comum. Então, quem são os espíritos que me procuram, né? Quais são os espíritos que eu vejo? São espíritos que ficaram aqui, que não fizeram a passagem, não seguiram, não deram continuidade, não acompanharam as equipes que vieram resgatá-los, porque é assim que acontece. Quando a gente tá na hora da nossa morte ali, geralmente vem pessoas que a gente já conheceu e que foram antes, né? Parentes, próximos, pessoas com quem a gente tinha algum tipo de afinidade ou vínculo, que já são desencarnados há tempo. E também equipes, né, de espíritos de muita luz, de muita sabedoria, né? Então, equipes médicas mesmo, muitas vezes quando a pessoa desencarna doente, também vem junto, né, para fazer esse acolhimento, essa recepção do espírito que está chegando. Existem alguns casos em que o espírito por si só vai diretamente para o plano, né, e acorda lá, né, em algum local que a gente chama de hospital, né? Uma colônia onde tem hospital, onde tem escola, tem tudo isso lá no plano superior, gente. O plano superior, ele não é diferente do nosso, né? Ele não tem muita diferença. É como se a gente só estivesse viajando para uma outra cidade, na realidade. É a melhor comparação que eu tenho para falar para vocês do plano espiritual, para quem tem curiosidade de saber como é que é. E então a pessoa, quando, né, desencarna, geralmente quando desencarna muito doente, ela é acolhida nesse local, né, de cura para que ela possa recuperar, porque sim, o espírito nos primeiros momentos precisa de uma adaptação e uma recuperação. E então ele vai e chega lá ainda sentindo um pouco das dores, das dificuldades, né? O efeito daquela doença do corpo ainda fica um tempo ali ressonando, né, nesse espírito. Mas depois, né, ele é cuidado, né, por esses seres de luz e automaticamente passa então a perceber o que aconteceu e é feito todo um trabalho de entendimento para esse espírito e assim ele consegue, né, seguir o seu caminho lá no outro plano. Eu sempre digo que é mais difícil para quem tá aqui. Quem tá aqui tem uma ilusão de que a espiritualidade muitas vezes não se faz tão presente, só que não é realidade. A espiritualidade está o tempo todo conosco. A diferença é na percepção da gente com relação a isso, tá? A comunicação acontece, então, geralmente desses espíritos que estão aqui, que não foram com essas equipes, porque a gente sim tem livre-arbítrio e tem escolha. A gente pode escolher ir ou não, fazer parte ou não, né?
Isso, claro, não acontece em alguns determinados casos, quando o espírito teve uma trajetória de vida um tanto quanto negativa, né? Ou quando ele, por exemplo, usou de algumas coisas para chegar até a morte, isso nos casos de suicídio, nos casos, né, onde a pessoa tinha vícios, sim, porque os vícios, alguns deles são considerados sim suicídio, tá, da matéria. Então, assim, existem N situações diferentes, mas os espíritos que me procuram efetivamente são esses que ficam aqui por estarem presos ainda a este plano por uma situação ou outra, né? E vejam bem, o tempo para o espírito é diferente do tempo da gente, né? Ele pode ter desencarnado aí há 15 anos e ainda não ter conseguido sair ou se desprender desse plano. Porque muitas vezes os familiares que ficam aqui ficam chorando, ficam lamentando a perda desse ente que se foi, né? Passam num sofrimento muito grande, chamam ele. Então, o que que acontece? O espírito fica ali do outro lado angustiado, tentando ajudar, mas na realidade ele acaba atrapalhando a gente aqui, tá? Então, muito cuidado com isso. Se vocês querem efetivamente ajudar as pessoas que já desencarnaram, façam preces, orações, peçam para que ele tenha luz, para que ele tenha sabedoria, né? E para que ele aceite esse acolhimento desses outros espíritos, porque isso é muito importante para eles. Isso faz parte da evolução, né? E quando a gente vem para esse plano, a gente vem sabendo que a gente vai desencarnar, né? É a única certeza que a gente tem na vida quando a gente nasce é de que um dia a gente vai morrer. Só que no nosso entendimento muito limitado de encarnado, é difícil compreender que nós não somos, nós estamos aqui, nós estamos de passagem. E a comunicação com os espíritos acontece sem hora marcada, sem local específico. Para quem é médium, isso sim pode gerar um transtorno, né? Sim, quando a mediunidade não está controlada, não está regulada e a mediunidade é no mesmo nível da que eu tenho, por exemplo, que é uma mediunidade ostensiva, que é uma mediunidade que tem uma potência muito grande de impacto, não só nas nossas vidas, mas também no nosso próprio espírito, isso pode gerar dificuldade de relacionamento, dificuldade, né, de entendimento, dificuldade para trabalhar, para tudo, gente, para tudo. Porque eles interferem e interferem sim de uma forma muitas vezes negativa, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né. Eu, quando era criança, costumava enxergar quase que o tempo todo. Aí vocês imaginem uma criança na escola falando com pessoas que outras pessoas não estão vendo. Como é que isso se dá, né? Na adolescência, eu fui uma adolescente que sofreu bullying. Eu era meio esquisita. Por quê? Porque eu tinha essa coisa de enxergar o que os outros não enxergavam. Só que nem sempre eu me dava conta, né? Eu passei a me dar conta ali a partir dos meus 16 anos, mais ou menos, que foi onde eu percebi o que realmente podia estar acontecendo comigo. E sim, muitas vezes eu me questionei depois disso, achando que eu era louca, achando que eu era esquizofrênica. Mas graças a Deus a espiritualidade sempre me levou por caminhos que me fez, desculpem, acreditar que não era isso que acontecia comigo. E eu falei antes, assim, que as pessoas se enganam achando que a mediunidade é um dom, que ver espíritos, falar espíritos é uma coisa legal, é um dom. Não, não é. Porque a pessoa, se ela tá com essa mediunidade descontrolada, ela passa a ter esse tipo de situação que gera problema. Além disso, ela pode realmente vir a ficar louca, né? Ela pode realmente vir a ficar perturbada. E a própria energia desses espíritos que ficam aqui vagando, muitas vezes acabam causando um desequilíbrio. Então é bem importante a gente analisar esse processo. E eu digo que a mediunidade não é um dom, mas na verdade, por quê? Porque todo médium é um ser que em vidas anteriores
não fez coisas tão legais, tá, pessoal? Então, assim, quanto mais mediunidade a pessoa tem, pior ela foi em outra vida. Essa que é a realidade. Mais maldade ela fez em outra vida. A mediunidade vem nesse plano, nessa encarnação, como uma forma de resgate para o médium, como uma forma dele pagar aquilo que ele fez em outras vidas, prejudicando as pessoas, destruindo o meio, sabe? Então, eu não gosto muito de me referir à minha espiritualidade, à minha mediunidade, como uma coisa poderosa, uma coisa de dom, né? Eu não gosto de usar essa palavra dom para isso. Eu digo que esse é um processo meu, do meu espírito, para evolução, porque sim, a gente tem isso como uma oportunidade de evoluir, né? Alguns aproveitam, outros não. Alguns usam disso de uma forma correta, né, para adquirir sabedoria, evoluir e ter crescimento e ajudar os outros. Outras pessoas não. Então, isso é diferente para cada um, não é igual. A minha mediunidade não é igual a da de outras pessoas, né? Todos os médiums têm aspectos e características diferentes, mas existe um contexto que é muito comum a todos, né? E é assim que a gente consegue identificar e saber que aquela pessoa ela não tem uma doença mental, ela tem a mediunidade, né? Principalmente dentro dos centros espíritas, tá certo? Então, assim, não se iludam achando que um médium foi bonzinho nas vidas passadas. Negativo. Agora, o fato dele ser bom é um fato do espírito dele ter conseguido evoluir. Isso é um mérito, efetivamente. Mas se ele usar disso de forma equivocada, ele certamente vai retornar uma outra vida para poder continuar aprendendo, ou, né, evoluindo. Essa é uma oportunidade que Deus dá para todos os médiuns de crescimento, de mudança, de evolução, né? De amadurecimento do espírito. Então, se vocês têm mediunidade ostensiva como a minha, usem isso a favor das pessoas. É o que eu recomendo e digo sempre, né? Que é para vocês, de certa forma, abreviarem a conta que vocês têm lá. Como eu falo, tem um Serasa e um SPC lá no céu, né? Lá no plano superior. E todos nós, sim, somos levados, né, a ter esse acerto de contas, né? E não tem escolha. Mediunidade não é algo que a gente necessariamente escolhe, tá, pessoal? Ela vem, nasce com a gente, muitas vezes de outras vidas, às vezes a gente já trabalhou com o espiritual em outras vidas, e isso acompanha e determina muito, né, das nossas escolhas aqui. Que mais? Existem sim situações onde eu hoje vejo, né, ouço e ignoro, né? Já aconteceu de eu estar às vezes no banho e surgir um nada ali, do nada um espírito. Ou tô dormindo e sou acordada por um espírito. Mas hoje eu consigo trabalhar isso para que eles não me tirem, né, a minha personalidade, a minha tranquilidade, o meu equilíbrio. Não deixo mais que isso me interfira tanto, porque não é saudável. Não é saudável. E sim, eu já fui muito julgada. Existem pessoas que simplesmente não compreendem e tá tudo certo, é um direito delas de não entender, né? Existem pessoas sim que têm essa limitação. E a gente também, como médium, precisa entender isso, né? Mas assim, o mais importante é buscar meios e caminhos, né, para ter esse equilíbrio, para conseguir não ficar vendo, ouvindo, se comunicando o tempo todo com os espíritos, porque afinal de contas a gente está vivo, a gente está encarnado e a gente está aqui por uma razão,
para viver essa encarnação, né? Então, se eu fico o tempo todo no espiritual, isso também me faz mal. Geralmente, os pais nem sempre estão preparados, né, para lidar também com a espiritualidade das crianças. Então é importante que prestem atenção no comportamento, porque o comportamento da criança revela muito, muito, muito desse processo, tá? Das manifestações. Coisas quebradas, situações onde a criança chora de noite, tem medo de escuro, é bem angustiante para quando a gente é criança e, por exemplo, um espírito vem tocar na gente. A gente sente. É bem claro e nítido para quem é médium esse tipo de percepção, né? Então, assim, hoje era só um adendo aqui sobre a questão dos espíritos. Tem muito mais para falar sobre mediunidade. E eu quero convidar vocês, porque eu lá com a Clara Abbott estamos fazendo um curso, ela também é médium ostensiva. A Bruna Dornelles também é uma pessoa que integra o nosso grupo lá da Escola de Terapias Morada Bem-Estar. Todas nós somos terapeutas, trabalhamos com isso e com outras coisas, né, que envolvem também a energia, o espírito. E eu quero convidar vocês para vocês assistirem o Não Conta Lá em Casa. O Não Conta Lá em Casa é uma série de podcasts e um curso, né, que a gente está desenvolvendo justamente para pessoas que, como nós, né, têm a mediunidade ostensiva e se identificam com esses aspectos de dificuldade de lidar com a sua própria mediunidade, com a sua espiritualidade, né? É algo que é difícil quando a gente faz sozinho, mas fica muito mais leve e até mais divertido, por vezes, quando a gente tem pessoas, né, que entendem o que a gente está falando, que percebem as mesmas coisas que nós e que conseguem hoje, né, orientar no sentido de por esse caminho que vocês têm que ir para poder controlar isso, né? Hoje eu aprendi já a administrar minha mediunidade, então eu não fico mais vendo toda hora, eu vejo quando eu quero, né? Quando eu abro o meu canal mediúnico para isso, e tudo isso tem um processo para ser trabalhado. Eventualmente existem algumas ocasiões onde eu ainda não consigo controlar, mas já é bem melhor do que foi um dia. Então hoje eu tenho uma vida mais tranquila, digamos assim, nesse aspecto espiritual e faço uso disso quando eu acho necessário, quando eu acho adequado, né? Porque é algo que precisa ser estudado, precisa de uma disciplina, precisa de todo um trabalho de autoconhecimento, de educação espiritual, né? A gente também trabalha com mentores, a gente não trabalha só com espíritos sem luz, né? Na verdade, eu hoje trabalho muito mais com os meus mentores, meus guias, do que praticamente só com os meus, só com os irmãos que estão aí perdidos. Então, se vocês quiserem saber mais, convido vocês para participarem, né, do nosso Não Conta Lá em Casa, e tem esse nome porque a gente é uma das coisas que para a família geralmente é difícil de entender, e aí o médium acaba se retraindo, né, ficando quieto e não contando para ninguém a respeito dessas coisas por medo de ser julgado. Então, o nosso convite é para que vocês coloquem a voz de vocês para fora e venham compartilhar da gente desse conhecimento, desse aprendizado, dessa caminhada, para que possam também, né, se sentirem mais confortáveis com a espiritualidade e a mediunidade de vocês, tá certo? Já tem um podcast, já tem 1 ou 2 episódios, se eu não me engano, do Não Conta Lá em Casa, no canal do Morada Bem-Estar aqui do YouTube. Procurem
E eu tenho certeza que vocês todos vão gostar muito. E os podcasts são feitos porque estamos aqui trabalhando para não só trazer informação, né? Ajudar outras pessoas, mas também porque a gente preparou um curso nesse sentido, né? E é um curso bem completo, porque ele vai falar desses fenômenos mediúnicos e do médium em si, não necessariamente de uma doutrina ou outra. Ele não tem uma vertente espiritual, né? Ele não tem uma religião envolvida. Então, assim, para mim, ao meu ver, na minha visão, a forma mais adequada da gente trabalhar com a mediunidade. Fica mais fácil para o médium, né? Mas a doutrina é importante. Então, o estudo também é importante. Então, essa é a nossa proposta, é trazer um curso onde outros médiums, como eu, como a Clara, como a Bruna, vão poder aí falar a respeito, né, desses aspectos do médium em si, do plano espiritual, e não necessariamente de uma doutrina específica, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam. Se tiverem dúvidas, quiserem deixar perguntas, sugestões nos comentários, por favor, deixem. Que para mim é importante saber o que vocês querem mais ver, o que vocês sentem mais necessidade de saber, tá certo? Não deixem de ativar o sininho para receberem as notificações daqui do canal. E compartilhem, salvem se vocês acharam interessante esse vídeo. Isso me ajuda a crescer e a trazer ainda mais informações para vocês, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus. Assim que der, eu retorno para falar um pouquinho mais para vocês sobre tudo isso. Beijo!